Estamos gravando. Vamos ver como é que está o tamanho para vocês aí. Escreve alguma coisa no chat, alguém aí, gente, só para eu ver como é que está a posição aqui. Oi, tá bom então. Acho que esse tamanho então tá bom para vocês, né? Esse tamanho tá bom, não tá? Legal. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dos geradores elétricos, né? Que é um assunto importante, tem caído na prova do Enem, na prova da UERJ aparece também. E a função do gerador elétrico, depois vocês podem ler o textinho com calma, né? Mas a função de um gerador elétrico é transformar outras formas de energia, que não elétrica, em energia elétrica, né? Bom dia, todo mundo que colocou bom dia aí, que entrou depois. Então a função do gerador é exatamente essa. A função do gerador elétrico é transformar energia não elétrica em energia elétrica, ok? Então, por exemplo, nas usinas, né, hidrelétricas, você tem vários geradores que transformam energia mecânica em energia elétrica, ok? Você vê que o termo gerador, ele não é um termo muito bom, ele não é um termo feliz, mas pegou. Porque, na verdade, a usina, ela não está gerando energia elétrica, ela está transformando energia mecânica em energia elétrica. É o que acontece, por exemplo, nas pilhas, nas baterias que a gente utiliza. Elas não geram energia elétrica, elas transformam a energia química em energia elétrica. O nome correto, bonito, elegante, que deveria ter essa aula seria transformadores elétricos. Mas, na verdade, transformador elétrico é uma outra coisa que a gente vai ver futuramente. Esse carrinho solar, ele é um gerador elétrico. Ele transforma energia solar em energia elétrica. Esses aerogeradores, eles transformam energia eólica em energia elétrica, ok? Como é que é o símbolo num circuito de um gerador de energia elétrica, né? É isso aqui, ó. Pensa na pilhazinha, tem o polo positivo e o polo negativo, né? E essa pilhazinha, a partir de agora, ela vai ser representada assim, ó. Ponto A, o ponto B. Aqui os terminais, o positivo e o negativo do gerador. E do ladinho, um Rzinho, sempre minúsculo. O que esse é? Esse é a força eletromotriz. A gente vai ver o que é isso já já. E esse Rzinho é a resistência interna, porque nenhum gerador consegue transformar 100% da energia, por exemplo, no caso de uma pilha química, em elétrica. Sempre tem uma perda de energia. E essa perda, ela fica associada aqui. Ok? É o Rzinho, a resistência interna. E a força eletromotriz é o quê? É a tensão, é a DDP, é a voltagem que saiu de fábrica disso aqui. Então, embora o E seja chamado, né, na verdade é o epsilon o nome dessa letra, embora o epsilon seja chamado de inapropriadamente, tá? Não é correto, de força eletromotriz, é importante destacar que não é uma força, mas ela é uma diferença de potencial. Só que o homem, como ele estava trabalhando com gerador, ele usava uma balança de torção com carga elétrica. Então a tração aumentava e diminuía. Então ele gerou esse termo força eletromotriz, que infelizmente também pegou e não é um bom termo. Então, na verdade, quando eu falo em força eletromotriz, eu estou falando nisso aqui, ó. Você comprou uma pilha, aí lá está dizendo que ela é de 1,5 volts. Isso é a força eletromotriz dela, é o que veio de fábrica. Porque quando você pega essa pilha e liga ela num circuito, o circuito não recebe 1,5, recebe 1,48, recebe 1,45, porque tem uma perda de energia pela resistência interna, ok? Como é que é a equação de um gerador? Olha aqui, ó. Você pega o gerador, liga ele, por exemplo, a uma lâmpada, né? Alguma coisa que você quer. Aqui o sistema usual, aqui o sistema eletrônico. A potência total, que é a potência que é gerada pelo gerador, é igual à potência útil, que é a potência que você usa para acender a lâmpada, mais a potência dissipada, que é a potência que você vai mandar embora aqui na resistência interna. A potência total, que é aquela que vem de fábrica, é a força eletromotriz vezes a corrente. Lembra que potência é DDP vezes corrente. Como aqui eu estou falando na potência total, eu tenho que colocar DDP total.
que é a força eletromotriz. Então vai ficar a força eletromotriz vezes a corrente. A potência útil, ó, olha aqui o U, é o que recebe, é o que o circuito vai receber, é U vezes I. E a potência dissipada é o que fica aqui, ó, é o que você perde na resistência interna, que é RI ao quadrado. Você pode dividir isso aí por I, e vai ficar E é igual a U mais Rzinho vezes I. E se você escrever de forma mais que aparece nos livros, fica assim, ó, a DDP que você recebe no circuito vai ser igual à força eletromotriz, que é aquela que vem na pilha, menos o que você perde, que é o R vezes I. Então, essa é a equação uma das equações que a gente usa para resolver os problemas de geradores. Se o gerador, né, for um gerador ideal, a gente vai ver depois, aí não tem resistência interna. Aí o U vai ser sempre igual a E, que é o que a gente fazia até agora nos probleminhas de circuito. Interage comigo aí, vê se está tudo ok em relação à equação do gerador. Entenderam essas duas coisas? Qual a função do gerador elétrico e a equação do gerador? Entendeu o que é a força eletromotriz? Que é aquela tensão que vem de fábrica, mas que você não consegue utilizar 100% dela, ok? Pois é, Júlio, o que acontece? Se você pega uma pilha nova, abre e coloca ela num controle remoto, no controle remoto você nem sente muito não. Tinha que ser alguma coisa que você estivesse usando constantemente. Sei lá, o que a gente bota a pilha e fica usando direto às vezes? Ah, uma lanterna, beleza. Você precisou de uma lanterna, você foi, colocou as duas pilhas e botou a lanterna, deixou a lanterna funcionando durante um tempo. Se você abrir e colocar a mão na pilha, Júlia, você vai ver que ela está quente. Então, por exemplo, ela perde energia na forma de calor. É porque dentro da pilha você já tem sistemas resistivos. Então ela não consegue pegar toda a energia química e transformar em energia luminosa, em energia elétrica para virar luz. Então você perde uma parte dessa energia, por exemplo, em forma de calor. Então você não consegue ter 100% de aproveitamento. Então, por exemplo, se a pilha é boa, se o teu dispositivo é um dispositivo bom, você vai ter uma perda pequena, mas sempre você vai ter algum tipo de perda. Isso no gerador real. Agora, quando a gente considera uma situação ideal, a gente está desprezando essa perda. Mas, Júlia, não existe. Não existe gerador ideal. Isso, exatamente. É como se estivesse dissipando energia. Não existe, Júlia, gerador ideal. Até agora, sabe aqueles probleminhas que a gente fazia lá? U igual a RI, não tem resistência interna, aquela coisa toda? Isso não existe. Todo gerador, toda bateria de carro, toda bateria de celular, vê que o celular esquenta pra caramba, né? Toda pilha, ela tem uma dissipação de energia, ela tem uma resistência interna. Tá certo? Gerador ideal só no mundo das ideias. Não existe no mundo real. Por isso que o que a gente está estudando agora é mais real do que a gente estudou antes naqueles circuitos. Aqueles circuitos são ideais, aqui não, aqui é mais real, está mais próximo do que realmente acontece. Gerador em curto-circuito, isso é uma coisa que vai aparecer. Se você pegar uma pilha e pegar um fio sem resistência e conectar os terminais dessa pilha, você vai ter uma corrente circulando aqui, e essa corrente aqui, ó, ICC, é chamada corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito, porque na verdade você vai fazer um curto-circuito no seu gerador. Então, se você pega essa equação, pega o U igual a zero, porque não tem diferença de potencial agora aqui, ó, porque a resistência é zero. O fio não tem resistência, então não existe diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, se você substituir U por zero, você vai descobrir qual é a corrente que está circulando. Quer dizer, essa corrente ela é chamada de ICC porque é corrente de curto-circuito. Se você pegar uma pilha, pegar um fiozinho fininho e ligar nos terminais da pilha, vai ter uma corrente passando ali. Essa corrente é chamada corrente de curto-circuito. E como é que você calcula? Força eletromotriz, que é a DDP da pilha, dividido pelo Rzinho, que é a resistência da pilha, a resistência interna. Isso aqui, se você pensar bem, é a aplicação da primeira lei de Ohm. Como é que você acha a corrente na primeira lei de Ohm? A DDP, que no caso é a força eletromotriz, dividido pela resistência, que no caso é a resistência interna. Então esse ICC, ele vai aparecer de vez em quando, é a chamada corrente de curto-circuito. E a curva, né, o desenho, o gráfico de um gerador? Essa é a função, U igual a E menos RI. O Rzinho é zero.
Situação ideal. É o que eu estava falando, tá vendo, Júlia? Se a resistência interna é nula, a DDP é igual à força eletromotriz. Então, uma situação ideal, você não tem perda de energia nenhuma. Agora, quando você tem um gerador real, o que acontece? Se a corrente é zero, U igual a E. Repara aqui, ó, se o I igual a zero, o I representa o X, U igual a E. E se o U igual a zero, se você pega o U e substitui por zero, I vai ser E por Rzinho. Então, quando você coloca isso num gráfico, essa curva aqui, que é uma reta, e é uma reta decrescente, porque o coeficiente angular é negativo, olha aqui o coeficiente linear, que é o corte no eixo Y, é a força eletromotriz. E o corte no eixo X é a raiz dessa equação, quando você substitui U por zero, que vai dar E sobre Rzinho. E o E sobre Rzinho é a corrente de curto-circuito. Ou seja, a curva característica de um gerador é uma reta decrescente que corta o eixo das ordenadas na força eletromotriz e corta o eixo das abscissas na corrente de curto-circuito, ok? Esse gráfico aparece, vocês devem ter visto na lista, tem uns 3 ou 4 questões com gráfico, em que ele coloca justamente isso. Corte no eixo das ordenadas é a força eletromotriz e corte no eixo das abscissas é a corrente de curto-circuito. Legal? Entenderam aí o gráfico de um gerador? Sempre uma função decrescente. Então, esse é um gerador ideal do lado esquerdo e esse é um gerador real. Aqui em cima, Ana, é o seguinte: como é que você, tendo uma função y igual a ax mais b, você descobre onde é que ela corta o eixo? Se você faz o i igual a zero, você descobre onde é que ela vai cortar o eixo y, né? Então, repara uma coisa, quando o i igual a zero, esse termo vai embora. Então, u igual a e. Então, você sabe que ela vai cortar o eixo y no e. E como é que você descobre o corte no eixo x? Você faz o y igual a zero, ou seja, u igual a zero. E se u igual a zero, quem vai ser o i? É o E sobre o Rzinho, que é a corrente de curto-circuito, ok? Então, aquilo ali é para mostrar para vocês o seguinte, ou você pode olhar direto, aqui, ó, isso aqui é y igual a ax mais b. O b é o coeficiente linear, é o corte no eixo y. E a raiz dessa equação, quando você iguala a zero, vai dar E sobre Rzinho. E agora, é claro, não me interessa ter um gerador se eu não conectar ele a alguma coisa. Eu quero ligar ele numa lâmpada, eu quero ligar um ventilador agora, eu quero ligar o ar-condicionado desesperadamente. Então, eu vou pegar o meu gerador e vou ligar ele num circuito que tem uma resistência aqui. O legal é o seguinte, olha esse circuito aqui, gerador, resistor, gerador, resistor. Se você olhar para o lado esquerdo, quem é o U? Qual é a diferença de potencial entre os terminais do gerador? E menos Rzinho vezes I. Mas se você olhar para o lado direito, qual é a DDP aqui nessa resistência? É só você usar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Mas o U é o mesmo. A diferença de potencial entre esse ponto aqui em cima e esse ponto aqui embaixo é a DDP no gerador, que ao mesmo tempo é a DDP na resistência, né? Porque eles estão em paralelo aqui, ó, em relação a esses dois pontos. Então, você pode igualar E menos Rzinho vezes I com Rzão vezes I. Eu vou botar tudo que tem I de um lado, né? Então, vai passar ó, Rzinho vezes I para cá. Vou colocar o I em evidência e vou chegar nessa expressão. Essa lei aí é conhecida como lei de Ohm-Poilet. E você vai usar ela toda vez que você tiver um circuito gerador-resistor. A corrente do circuito é I, a força eletromotriz é E. E quem é o Rzão e o Rzinho? Rzinho é sempre a resistência interna. E Rzão é sempre a resistência externa. Que pode, na verdade, ter vários, né? Você pode pegar um gerador e pode ligar várias lâmpadas. Então, na verdade, o que aparece aqui embaixo como resistência externa pode ser uma resistência equivalente. Então, essa é a segunda equação que a gente usa com bastante frequência. A primeira é U igual a E menos RI, que é a equação do gerador. E a segunda é a lei de Ohm-Poilet. A corrente é a força eletromotriz pela resistência total, que é a resistência externa mais a resistência interna. Ok? Tudo bem com a lei de Ohm-Poilet? Isso vai acontecer toda vez que você conectar um gerador
a um resistor, ou a vários resistores, né? Legal. Rendimento de um gerador, isso não muda, né? A gente já viu o rendimento, inclusive, em outros encontros. Você tem a potência total, uma parte dessa potência total vira potência útil, mas uma parte é dissipada. E como é que você calcula o rendimento? É sempre a potência útil pela potência total. A útil é aquela que você entrega no circuito, que é U vezes I. A total é aquela que veio de fábrica, que é E vezes I. Então, se você cortar o I com I, olha como é que fica a expressão do rendimento. Rendimento é a DDP, que é aquilo que vai para o circuito, dividido pela força eletromotriz, que é o que vem de fábrica. Então, por exemplo, uma pilha de 1,5 volts, isso é o E. Você ligou no circuito, mediu a DDP do circuito e deu 1,4, isso é o U. Então, o U ele é sempre menor do que o E, porque o E é o máximo, é o que vem de fábrica. Espera aí que eu não vi uma pergunta aqui em cima. Ana, você botou lá em cima, Sandro, I igual a zero. Você entendeu aquilo ali, Ana? É porque eu estava substituindo I por zero para achar o corte no eixo das ordenadas. Sim, né? Legal, legal. Lembrando, gente, que esse rendimento ele está sempre entre 0 e 1, né? 100% ou zero. Legal? Ah, eu adoro isso, gente. Isso você não encontra mais nos livros modernos de física. Você vai ver isso em pouquíssimos lugares, só nos filmes antigos. Filmes, livros antigos, né? O chamado potencial, é o balanço energético de um gerador. Isso aqui é o gerador, ó. Você tem aqui a corrente, você tem o terminal negativo, que é o de menor terminal, maior terminal, a resistência interna, e aí a gente vai fazer uma análise aqui, ó. Antes de você ter energia elétrica, você tem aqui um potencial baixo, um potencial elétrico baixo, que a gente pode até considerar que é zero. Ou seja, você ainda não tem energia elétrica. A função do gerador, quer dizer, aqui, ó, o que acontece aqui? É justamente ele transformar essa energia não elétrica em elétrica. Então, quando ele faz isso, olha o que acontece com o potencial. O potencial elétrico sobe, porque ele aqui está transformando energia em energia elétrica. No próximo trecho, isso aqui é o E. É a força eletromotriz, quer dizer, ele pegou um potencial zero de energia elétrica e transformou isso num potencial 10 volts, 100 volts, 1000 volts. Então, isso é a força eletromotriz. Aqui não tem diferença de potencial nenhum, né, porque esse fio não tem resistência, mas esse gerador ele tem uma resistência interna. Então, o que vai acontecer? Quando a corrente passar por essa resistência interna, ela cai um pouquinho, tá vendo? Ela perde um pouco do potencial. Ela não consegue entregar 100% da energia. Então, isso que você perdeu é o Rzinho vezes I. E o que sobrou? Vê se o que sobra para o circuito não é E menos Rzinho vezes I. Porque ó, o total é E. Esse pedacinho é RI. Então, o que sobra? Né? Qual é a diferença entre o potencial no final e o potencial no início? É esse trecho aqui. Esse trecho aqui é justamente o E menos RI. E se você olhar, o que é E menos RI? É o U. Então, isso aqui é uma outra maneira de você visualizar a equação do gerador. Quer dizer, você tem um potencial elétrico zero, aí o gerador transforma essa energia, por exemplo, mecânica, em energia elétrica. Você não consegue jogar toda a energia elétrica no circuito, porque você tem uma perda na energia interna. Então, você só entrega o total, que é E, menos o Rzinho vezes I. Então, eu gosto dessa imagem, porque é uma outra maneira de você ver o que acontece. O potencial é zero, o gerador faz isso virar um potencial elétrico, perde um pouquinho por causa da resistência interna e entrega para você o E menos RI, que é o U. Tudo bem, gente? Visualizaram essa situação? Legal? Bacana, bacana. Interage comigo aí para ver se está tudo bem. A expressão U é igual a E menos RI, ela sai daqui. Então, vamos ver como é que isso aí aparece nas nossas provinhas, né? Vamos fazer alguns exercícios. Olha o primeiro. UERJ. Prova específica da UERJ, gente. Quando um gerador de força eletromotriz 12 volts é ligado a um resistor R,
de resistência 5,8 ohms, uma corrente elétrica aí de intensidade 2 ampere circula pelo circuito. Qual o valor da resistência interna desse gerador? Ok? Então, o que ele está dando para a gente aí? Ele está dando a força eletromotriz, 12 volts. Ele está dando a resistência externa, ó, 5,8. E ele está dando a corrente que está circulando, 2 ampere. Ele quer a resistência interna. Eu acho que a lei de Ohm-Poilet é maravilhosa para essa situação, né? Por quê? O I ele deu, L deu, resistência externa ele deu. Só falta achar resistência interna. Confere? Quando você substitui, ó, corrente vale 2, força eletromotriz 12, resistência externa 5,8, resistência interna é o que a gente está querendo. Quer dizer, 2 é 12 dividido por 6. Então aqui embaixo tem que ter 6. Se eu já tenho 5,8 aqui, é porque essa resistência interna ela tem que ser 0,2 ohms. Gente, essa questão é de uma prova específica da UERJ, recente, tá? Ano passado, retrasado. A prova da UERJ, quem for fazer prova específica, você tem que fazer com o maior cuidado, porque a chance de você tirar 10 é muito grande. Se você estudar bastante, você vai tirar 10. É aquela prova que dá para gabaritar. Então a média é alta. Então você tem que tomar cuidado, porque errar uma besteirinha, você pode perder a vaga. Né? Porque a prova é fácil. Então você tem que fazer com maior atenção. As provas fáceis, elas são perigosas por isso. Porque acaba que ao longo da prova você fica tranquilo, relaxado, feliz, porque você está conseguindo fazer tudo e você pode cometer um deslize. Então a prova específica da UERJ, ela é bem tranquila. Ou seja, tem que fazer ela com cuidado. Tudo bem com a primeira, gente? Começamos com uma questão bem simples, né? Interage comigo aí, ver se está tudo bem. Tudo legal? Sim, sim, sim? Bem tranquilo, Arthur, exatamente. Olha essa daí. Um circuito elétrico é constituído por um gerador de força eletromotriz E resistência interna 2 ohms e um resistor ôhmico de resistência R. O desenho está mostrando, né? Se por esse circuito circula uma corrente elétrica de 2 ampere, a diferença de potencial entre os pontos A e B será de 16 volts. Ah, legal. Então, ó, quando tiver uma corrente de 2 ampere aqui, a DDP entre os pontos A e B vale 16. Lembrando que a DDP entre os pontos A e B é a DDP do resistor e a DDP do gerador. Considerando desprezíveis as resistências dos fios e das conexões utilizadas na montagem do circuito, quais os valores de E e de Rzão? Legal? Eu acho que calcular o Rzão é muito rápido. Porque qual é a DDP entre os pontos A e B? A gente sabe. Isso é igual a Rzão vezes I. Ou seja, eu tenho a DDP, que é 16. Tem a corrente, que é 2. Então, Rzão vai dar 8 ohms. É bem tranquilo. Confere? Veja se foi. E aí, ele quer que você calcule também o E. Para calcular o E, você pode ir para a equação do gerador. U é igual a E menos Rzinho vezes I. Então vai ficar U, que é 16, é igual a E, que a gente não sabe, menos Rzinho, que vale 2, que ele deu aqui, ó, vezes a corrente que nós sabemos que vale 2. Então E vai ser 16 mais 4, que é igual a 20 volts. Tá vendo? A força eletromotriz, gente, ela sempre vai ser maior do que a DDP. Quer dizer, é como se isso aí fosse um gerador que veio da fábrica para mim. 20 volts. Ah, me dá um gerador de 20 volts aí. Beleza, comprei. Quando eu cheguei esse gerador, coloquei ele em casa, ligado, por exemplo, a uma lâmpada que eu quero deixar na minha varanda, quando eu coloquei o voltímetro na lâmpada, a lâmpada está marcando 16 volts. Aí eu falo assim, porra, que vacilo, o cara falou que o gerador é de 20 volts, eu estou medindo aqui é 16. A culpa não é do cara que vendeu. A culpa é o seguinte, não existe gerador ideal. Dos 20 volts, 4 ele está perdendo na resistência interna dele. Tá certo? Veja se foi, gente. Show? Maravilhoso.
Legal, legal. Olha o gráfico aí que nós vimos lá, ó. Observe o gráfico que representa a curva característica de operação de um gerador. Com base nos dados, a resistência interna do gerador em ohms é igual a... Quando você olha para esse gráfico, você tem que imediatamente lembrar desse gráfico aqui, ó, que é o gráfico do gerador. Esse gráfico tem que estar na tua cabeça para você ganhar tempo. Porque olha só, compara só, gente. Quem é a força eletromotriz? Olha aqui, 24 volts. E quem é E sobre Rzinho? Quer dizer, a força eletromotriz por Rzinho? 8. Pô, morreu a questão. Porque E vale 24. E você sabe que E sobre Rzinho tem que ser igual a 8. Se E sobre Rzinho igual a 8 e o E vale 24, 24 por Rzinho tem que ser 8. Então, Rzinho tem que ser igual a 3. Quer dizer, se você conhece a curva característica do gerador, pô, moleza. O corte no eixo das ordenadas é a força eletromotriz. E o corte no eixo das abscissas é a corrente de curto-circuito, que é E sobre Rzinho. Legal? Ah, Sandro, dava para fazer isso aí por função? Dá para fazer por função também, não tem problema nenhum. O problema é que essa questão, eu não sei se ela é discursiva ou objetiva. Em questões discursivas, é melhor você utilizar as equações da física. Em múltipla escolha, o cara não está vendo o que você está fazendo, não tem problema nenhum. Tá show? Tranquilo a 3? Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que a 4... Ah, sim, ó, a 4 é do Enem. A 4 é um pouquinho... É recente do Enem. A questão boa. Muita gente deve ter caído nela. Você vê que já é uma questão um pouquinho mais sofisticada. Ele já dá uma contextualizada no texto, ó. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Ou seja, a corrente máxima é 0,01. Se for maior do que isso, ela pode causar problema. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1.000 ohms. Ou seja, eu tenho uma resistência elétrica de aproximadamente 1.000 ohms. Para que a corrente não seja letal, a pessoa toca a rede eletrificada. O gerador de tensão deve possuir a pessoa... Para que a corrente não seja letal, a uma pessoa que toca a rede eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, é... Resistência interna em relação à do corpo humano. Deixa eu só ligar um negócio aqui, gente. Espera aí. Eu fui ligar o ventilador, porque eu não sei, gente. Ontem eu tinha lido que a temperatura hoje ia cair, mas eu acho que não. Acho que eles se enganaram. Não é possível. Tem alguma coisa errada. Bom, então vamos a essa questão aqui, né? Temos uma cerca, né? 10.000 volts. A corrente não pode ser maior do que 0,01. A pessoa é a resistência externa, né, de 1.000 ohms, e a gente tem que descobrir a resistência interna. Descobrindo a resistência interna, a gente mata o problema, tá bom? Então, olha a nossa situação. Olha o nosso gerador aqui, ó. 10.000 volts, não conheço a resistência interna, mas sei que a resistência externa vale 1.000, legal? Que é a resistência da pessoa.
Qual é a corrente máxima? 0,01 ampere. Então, olha só, a primeira coisa que eu posso descobrir é qual é a DDP, né, nesse gerador e qual é a DDP na pessoa também, que a gente sabe que o U é igual a RI. O R vale 1000. O I vale 0,01. Ou seja, U é igual a 10 volts. Então, essa pessoa, quando ela encosta na cerca, na verdade, ela está ligada a uma DDP de 10 volts, que você sabe que não é muito, mas ela vai levar um choquezinho, né? Então, a DDP na pessoa é de 10 volts. Beleza. Mas eu quero achar o Rzinho. Eu acho que agora a gente pode pensar na equação do gerador. Porque o U eu descobri. O E nós temos. A corrente máxima nós temos. Aí a gente pode descobrir o Rzinho. O U vale 10. O E vale 10.000. O Rzinho é o que eu quero. E a corrente vale 0,01. Quando você troca de lado, 10.000 menos 10 vai dar 9.990. Isso é o Rzinho vezes 0,01. Então, olha quanto é que é o Rzinho. 999 mil ohms. Olha que resistência absurda. Claro, porque se a resistência interna não for muito grande, gente, a corrente aumenta muito aqui. Aí você pode matar a pessoa, ok? Então, esse é o valor do Rzinho, 999 mil. Se você olhar isso aqui, você vai ver que o Rzinho, ele é 999 vezes o Rzão, que o Rzão vale 1000, concorda? Ou seja, o Rzinho ele tem que ser da ordem, né, que tem que pelo menos 1000 vezes maior do que o Rzão, para que a corrente seja uma corrente que não vai ser fatal para a pessoa que vai encostar nela, ok? Então veja se foi a resolução. Primeiro eu achei a DDP, né? A DDP na pessoa, que é a DDP disponível, a DDP lançada no circuito, que são 10 volts. Depois coloquei na equação do gerador, substituindo U, substituindo E e substituindo a corrente. Aí eu achei a resistência interna. Essa resistência interna ela é da ordem de 1000 vezes maior do que a resistência externa. Legal? Então, por isso que, olha, em relação ao corpo humano, a resistência interna é praticamente nula? Não. Aproximadamente igual? Não. Da ordem de 10 vezes maior? Não. Da ordem de 10 vezes menor? Não. Então, ficamos com a letra C. Milhares de vezes maior. Porque realmente vai ser 1000 vezes maior. Tá certo? Legal a 4? Questão do Enem. Eu acho que eu já vi resultado desse item. Me parece que foi um item que teve um índice de erros bem grande. Bem grande mesmo. Show? Estão acompanhando, gente? Tudo bem? Legal. A pilha de uma lanterna possui uma força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna 0,05 ohms. O valor da tensão elétrica nos polos dessa pilha, quando ela fornece uma corrente elétrica de 1 ampere a um resistor ôhmico, é D, bem tradicional, só substituição de fórmula. Olha lá, ó. Ele dá a força eletromotriz, ele dá a resistência interna, ele dá a corrente, mole, mole, mole. Força eletromotriz 1,5, resistência interna 0,05 e a corrente 1. Então vai dar 1,5 vezes 0,05, que vai dar 1,45 volts. Gabarito letra A. Legal? Show, gente? Vamos ver se aparece alguma pior aí pela frente, que essa está muito fácil. Olha, essa é do antigo vestibular do UFRJ. Essa questão, ele dá um gráfico, ó. E esse gráfico é legal porque ele não bota o gráfico cortando o eixo das abscissas, tá vendo? Ele está mostrando só um pedacinho do gráfico. Uma bateria comercial de 1,5 volts é utilizada no circuito esquematizado a seguir, no qual o amperímetro e o voltímetro são considerados ideais. Varia-se a resistência R e as correspondentes indicações do amperímetro e do voltímetro são utilizadas para construir o seguinte gráfico de voltagem versus corrente, né? Então ele vai variando a resistência externa
E conforme varia a resistência externa, a DDP vai mudando, claro, e a corrente também. Usando as informações do gráfico, calcule o valor da resistência interna da bateria e a indicação do amperímetro quando a resistência R tem valor 1,7. Então vamos fazer a letra A. Primeiro, a resistência interna. Vamos para a equação do gerador. Eu tenho tudo? Claro que tenho. Qual é a força eletromotriz? 1,5. Ah, ele falou no enunciado. Gente, ele nem precisava ter falado que é de 1,5, concorda? Ele não precisava ter dito que a bateria comercial era de 1,5, porque no gráfico te diz isso. Lembra que eu falei? O corte no eixo das ordenadas é a força eletromotriz. Ó. Então aqui já tem que é 1,5. Então o E vale 1,5. O Rzinho é o que a gente quer. E o U e o I? Você tem no gráfico. Porque você sabe que quando o I vale 1 ampere, o U vale 1,2. Então você tem um ponto para botar. Então, se o U for 1,2, o I vai ser 1. Como você sabe que o E é 1,5, você acha a resistência interna. 1,5 menos 1,2 vai dar o Rzinho. Então, Rzinho vale 0,3 ohms. Tá certo? Entenderam, gente, como é que nós achamos o Rzinho? Equação do gerador e o valor do U e do I, eu peguei um ponto do gráfico que ele já me deu de presente. Show? Aí ele quer na letra B a indicação do amperímetro, quando a resistência R tem valor 1,7. Vou para a lei de Ohm-Poilet. Amperímetro é o que eu quero saber, que é o I. Força eletromotriz eu já sei que é 1,5. Resistência externa, ele está pedindo para usar 1,7. Resistência interna eu achei que vale 0,3. Olha que melzinho na chupeta. 1,7 mais 0,3 vai dar 2. 1,5 dividido por 2, 0,75 ampere. Legal? Então, questãozinha aí de uma prova específica do FRJ, mas bem light, bem tranquila. Tudo bem? Show! Valeu, Júlia. Tudo bem, Fabiano? Tá tudo tranquilo? Arthur também, tudo show? Legal, legal. Vamos lá com essa daí agora, ó. Essa questão é do antigo vestibular da UF. A prova discursiva específica da UF, ela era característica dela fazer isso. Um enunciado, 3, 4 perguntas, né? Explorava bastante as possibilidades. Mas também a prova só tinha 3, 4 questões. Porque, na verdade, cada item, né, valia lá um ponto, alguma coisa assim. Para determinada resistência interna Rzinho de uma pilha de força eletromotriz 1,50 volts, então ele já me deu a primeira informação, um estudante monta o circuito adiante. Ele utiliza um resistor de resistência Rzão, um voltímetro V, está aqui, e um amperímetro A. Com a chave S fechada na posição 1, chave fechada na posição 1, o voltímetro e o amperímetro fornecem respectivamente as seguintes leituras: 1,45 e 0,50 ampere. Ah, então se a chave estiver em 1, o voltímetro marca 1,45 e o amperímetro 0,50 ampere. Considerando o voltímetro e o amperímetro como sendo ideais e a resistência dos fios conectores desprezível, aí vem as perguntas. Letra A. Calcule a resistência interna Rzinho da pilha. O que eu sei para a letra A? Olha, quando está ligado em 1, hein, gente? Quando está ligado em 1, a corrente faz isso. Ó, sai daqui, passa pela resistência interna, passa pela resistência externa, passa pelo amperímetro e chegou aqui. Então eu sei o U, sei o E, sei a corrente. Cara, então é mole achar o Rzinho. U, 1,45. E, 1,5. A corrente, 0,5. Então vai dar R vezes 0,5 é 0,05. Quando você divide 0,05 por 0,5,
vai dar 0,1 ohms. Então a letra A, tranquila. Chave conectada na posição 1. Achei a resistência interna desse gerador, que é de 0,1 ohms. Legal? Vamos a B. Agora ele quer a resistência externa, ele quer o Rzão. Pode usar a lei de Ohm-Poilet. Ou você pode usar U igual a RI, que é mais rápido, né? Por quê? Qual é o U no gerador? 1,45. Qual é o U na resistência? 1,45. Eu achei na letra A a corrente. Não, ele me deu a corrente, 0,50. Então, a gente acha a resistência externa, que vai ser 1,45 dividido por 0,5. Ah, Sandro, eu fiz utilizando a equação do gerador. A lei de Ohm-Poilet também dá certo. Se você usar a lei do Ohm-Poilet, vai ficar a corrente, que é 0,5, é igual a força eletromotriz, que é 1,5, pela resistência externa que você quer, mais a resistência interna, que nós sabemos que vale 0,1. Aí você vai achar o valor utilizando a lei de Ohm-Poilet. Tudo bem com a letra A e com a letra B? Sim ou não? Maravilhoso. Letra C. Faça uma previsão de qual será a leitura do voltímetro quando a chave estiver aberta. Chave aberta. O que o voltímetro vai marcar, gente, se a chave estiver aberta? Não, Ana, não marca zero, não. Se você pegar uma pilha e ligar um voltímetro na pilha, o que o voltímetro vai marcar? Ele não marca zero, não. Se você pegar um voltímetro e ligar na pilha, o voltímetro vai marcar o quê? A DDP da pilha, que tem um nome, que é a força eletromotriz. Ok? Ou seja, se o circuito está aberto, gente, não tem corrente. Se não tem corrente, pensa na equação do gerador. U igual a E menos RI. Se não tem corrente porque o circuito está aberto, a DDP é a força eletromotriz. Então, nesse caso, o voltímetro vai marcar a força eletromotriz. Vamos supor que você tenha comprado uma bateria, aí você chegou à sua casa, abriu e falou, caramba, não está dizendo de quantos volts é a bateria. Não tem problema. Você pega um voltímetro, liga e você vai ver, essa bateria é de 1,5, ok? Sim ou não, gente? Legal, legal. E a letra D, determine as leituras no amperímetro e no voltímetro quando a chave S estiver fechada na posição 2. Quer dizer, quando você pegar a chave S e ligar na posição 2, qual vai ser a indicação do voltímetro? E qual vai ser a indicação do amperímetro? Eu acho que nós vimos essa situação lá em cima. Se você fechar a chave na situação 2, você não vai ter um curto-circuito? Você vai ter aquela corrente de curto-circuito. Confere? Ou seja, é um gerador em curto-circuito. É o ICC, exatamente isso, Ana. Ou seja, a DDP é zero, que aí sim, você não tem diferença de potencial. Deixa eu ligar aqui a bateria. E a corrente é dada pela corrente de curto-circuito, quer dizer, ICC é o E sobre o Rzinho. O E, ele falou que é 1,5, o Rzinho vale 0,1, quando você faz essa conta, você vai achar 15 amperes. Ou seja, se você pegar um fio sem resistência e ligar nesse gerador, você vai ter uma corrente de 15 amperes passando e a DDP é zero, porque você não tem resistência nenhuma, você não está lançando nada no teu circuito. Teu circuito está em curto-circuito. Veja se foi essa questão 7, gente. Legal, legal. 8. Eu gosto dessa 8. Essa 8 tem uma pegadinha aí.
A 7 é a mais trabalhosa, exatamente. No circuito da figura, a corrente no resistor R2 é de 2 A. O valor da força eletromotriz da fonte é em volts. Então, ele quer a força eletromotriz, ok? Então, olha lá, eu separei o meu circuito. Primeiro, eu vou achar REC, que é a resistência externa. Esses dois resistores estão em paralelo. Então, é o valor da resistência dividido por 2, né? Porque eles são iguais em paralelo, 6/2. E o resultado você vai somar com esse 4 aqui. Então, vai ser 3 paralelo, em série com 4, que vai dar 7 ohms. Então, essa é a resistência externa. Então, agora, para a gente achar a força eletromotriz, vamos para a lei de Ampère. Qual é o valor da corrente que eu vou colocar aqui? Gente, a corrente do circuito. Diz aí. Quanto vale a corrente do circuito? Lê o enunciado e depois me responde. Qual é a corrente no circuito? Boa, Rayane. É uma pegadinha. Já vi um monte de aluno meter 2 amperes, mas não é. Ele está dizendo que a corrente no resistor R2 é de 2 amperes. Se a corrente no R2 é de 2 amperes, como o R3 está em paralelo e tem a mesma resistência, R3 também tem 2 amperes. Então, pensa bem. A corrente saiu do gerador. Se está passando 2 amperes em cima e 2 amperes embaixo, quer dizer que a corrente total que está circulando no meu circuito, gente, ela é de 4 amperes, não de 2. Tem que tomar cuidado com isso. Por isso que é importante ler o enunciado com bastante tranquilidade. Entenderam o porquê do 4 amperes aí, gente? Tudo bem? Interage comigo aí, vê se está tudo ok. Pois é, Ana, é perigoso. E aí nós temos a REC, que vale 7, a resistência interna, que ele disse que vale 2, então ficou mole. Vai ser 4 vezes 9, ou seja, 36 volts. Então essa eu considero perigosa por isso, porque ele não te dá a corrente total, ele te dá a corrente num trecho do circuito. Aí você tem que achar a corrente total. Beleza? Show. Então gabarito aí, letra D. Olha a outra aí que tem um monte de pergunta, e essa também tem um negócio aí extremamente perigoso, gente. Essa tem que ficar com o pé atrás. O circuito elétrico mostrado a seguir é alimentado por uma fonte de força eletromotriz E, com resistência interna 2 ohms. Considerando a tensão VCD de 10 volts, cuidado, ele está te dando atenção só nesse trechinho infeliz. Ele não está te dando atenção no circuito, ele está te dando só em CD. Vale 10. Não é isso? Calcule os itens a seguir. Letra A. A resistência equivalente entre os pontos A e G. Pô, achar REC, nós somos monstros nisso. Está tudo em paralelo, concorda? Ó, esses dois aqui formam um resistor de 30. Está em paralelo com 60, está em paralelo com 30, está em paralelo com 12. Então, você pode montar a equação. O inverso da resistência equivalente é igual a 1/30 mais 1/60 mais 1/30 mais 1/12. Ó, 30, 60, 30 e 12. Tudo bem? Eu vou multiplicar tudo por 60 para facilitar a minha vida, que é o MMC, né? Quando você multiplica tudo por 60, vai ficar assim, ó. 60 sobre a REC é igual 60 por 32, 60 por 61, 60 por 32, 60 por 12, 5. 5, 7, 8, 10. 60 sobre REC é igual a 10. Então, REC, 60 por 10, que é igual a 6 ohms. Ou seja, acabei de descobrir a resistência equivalente entre os pontos A e G, né? Aqui, ó, A e G, que é a resistência externa, 6 ohms. Tudo bem com isso? Legal. Vamos ver o que esse camarada pede na letra B. Corrente que a fonte fornece ao circuito. Ele disse
que a DDP aqui, gente, é de 10 volts. Tá bom? Se a DDP nesse resistor de 20 ohms é igual a 10 volts, qual vai ser a DDP nesse resistor de 10 ohms aqui, gente? Porque esses dois estão em série, né? Aí a corrente que passa por eles é a mesma. Porque eu preciso descobrir qual é a DDP nesses dois resistores juntos. Porque a DDP nesses dois resistores é a mesma DDP que no resistor de 60, porque eles vão estar em paralelo. É a mesma DDP no resistor de 30, é a mesma DDP no de 12, que é a mesma DDP que foi lançada para o circuito, porque está tudo em paralelo. Então a nossa pergunta é, se nesse resistor de 20 ohms a DDP vale 10, no resistor de 10 ohms, a DDP aqui vai ser de quanto? O que vocês acham? Boa, Rayane. Porque você sabe que U é igual a R vezes I. Não é isso? A corrente é a mesma. Então, quanto maior a resistência, maior é a DDP. Então, se numa resistência de 20 ohms, a resistência é de 10 volts, a DDP é de 10 volts, numa resistência de 10 ohms, a resistência tem que ser de 5 volts. Ok? Ou seja, qual é a DDP no trecho BD? BD, 15 volts. E no trecho BE, 15 volts. E no trecho BF, 15 volts. E no trecho BG, 15 volts. E no trecho AG, 15 volts. Quer dizer, a DDP é a mesma, porque está tudo em paralelo. Então, eu achei agora a DDP que foi lançada para o circuito. Para o circuito foi lançada uma DDP de 15 volts. E aí eu tenho vários resistores em paralelo aí. Veja se foi essa parte, que é difícil, é perigosíssima essa parte aí. Porque agora a gente pode achar corrente. Olha lá, você sabe que U é igual a RI. Então, quem vai ser a corrente? É a DDP 15 pela resistência externa que nós achamos na letra A, que vale 6. Então, 15 dividido por 6 dá 2,5 ampere. Quer dizer, qual é a corrente que saiu do gerador? 2,5. Legal a letra B? Poderia, Sandro, ter feito aqui pela equação do gerador U igual a E menos RI. É o problema é que você ainda não tem o E. Você ainda não sabe quanto é o E. É o que ele pede agora na letra C, tá vendo? Ó, aí é legal, na letra C, você usar o Montpellier ou equação do gerador. Tanto faz. Corrente é igual a força eletromotriz, que é o que eu quero. Resistência externa, nós sabemos que vale 6. Resistência interna vale 2. Então a gente sabe tudo, ó. 2,5. A REC vale 6, o Rzinho vale 2. Então vai dar 8 vezes 2,5. 8 vezes 2,5, 20 voltinhos. Ou seja, a força eletromotriz é de 20 volts, ela joga no circuito só 15 e 5 ela perde na resistência interna. Legal? E ainda tem a letra D, a potência dissipada pela resistência interna da fonte. Como ele quer a potência dissipada no Rzinho, então eu vou fazer potência igual a Rzinho vezes I ao quadrado. O Rzinho vale 2, a corrente vale 2,5. 2,5 ao quadrado vai dar 6,25. 6,25 vezes 2, 12,5 watts. Então matamos aí a potência dissipada no Rzinho. Tranquilão com essa 9? A 9 também eu acho braba, bem perigosa. A letra B, então, cara, é boa demais para a gente cair nela. Show? Tudo bem, minha gente? Boa, Arthur, boa, legal. Essa é boa sim. E vamos à última. Gente, são questões difíceis. Essa daqui é uma questão difícil, é de nível específica. Quer dizer, se a gente não é da área específica e a gente está conseguindo acompanhar bem essas resoluções aqui, significa que a gente vai estar tranquilo para encarar a prova do Enem aí, por exemplo. E a última, com certeza, Júlia, é isso mesmo.
E a última, que é a questão 10, é dado o circuito a seguir, em que a força eletromotriz, em que Ezinho é de uma bateria de força eletromotriz desconhecida, e resistência interna Rzinho, também desconhecida. Rzão é uma resistência variável, tem uma setinha dizendo isso. Verifica-se que para Rzão igual a zero, a corrente no circuito vale 4 A. E para Rzão igual a 13,5, a corrente vale 0,4 A. Então ele quer a força eletromotriz e a resistência interna. Tá com cara de sistema, né? Quando ele faz isso, né? Quando nananana, é isso. Quando nananana, é aquilo. Então, geralmente, olha lá, ó. Primeiro, quando a resistência externa é zero, você tem a corrente de curto-circuito. Ele está dizendo que a corrente é 4, então você vai substituir aqui o Izinho por 4. Você não sabe o E nem sabe o Rzinho, mas você acabou de descobrir uma relação entre eles. E é igual a 4Rzinho. Vamos chamar isso aqui de equação 1, tá bom? É a primeira equação. Ou seja, como é que eu cheguei nessa equação? A resistência externa é zero, então a equação vai ser corrente de curto-circuito é sobre Rzinho. O I vale 4, então é igual a 4Rzinho. Agora, outra coisa que eu posso fazer, ó, a corrente 0,4, a força eletromotriz eu não sei, a resistência externa vale 13,5, e aí eu vou ter uma segunda equação. 0,4 é igual a E sobre 13,5 mais Rzinho, tá vendo? Ou seja, eu tenho uma equação para resistência externa 0, tenho uma equação para resistência externa 13,5. Vou substituir 1 e 2, claro. Tá vendo aqui o E, que é 4Rzinho? Eu vou substituir ele aqui, ó. Olha como é que vai ficar. 0,4 é igual ao E, que é 4Rzinho, sobre 13,5 mais Rzinho. Legal? Quando a gente multiplicar, ó, 13,5 vezes 0,4 dá 5,4. Rzinho vezes 0,4 dá 0,4 Rzinho, que quando você trocar de lado, vai dar 3,6 Rzinho. E aí você acha que o Rzinho vale 1,5 ohms. Quer dizer, uma das coisas que ele pediu, a gente matou, fazendo um sistema, ok? Também não é uma questão direta, não é uma questão boba. Você tem que saber o que é a corrente de curto-circuito, você tem que conhecer essas duas equações para o problema ficar mais tranquilo. Agora, é claro, se eu achei o Rzinho, eu posso ir na equação 1, substituir o Rzinho por 1,5, eu acho o E, que vale os 6 volts. E com isso a gente descobre tanto o Rzinho quanto a força eletromotriz. Ok? Veja se foi essa daí. Veja se entenderam esta solução. Também é boa, também gostei. Gente, vocês devem ter recebido essa lista ontem, anteontem, não deve ter tempo de vocês fazerem, mas vocês acompanharam a solução. Depois, pega um determinado dia e faz a lista de novo, porque você vai conseguir fazer ela toda sozinho. Aí, se tiver alguma dúvida, você vai dar uma olhada no videozinho, que eu vou postar ele amanhã ou mais tarde, dá uma olhada no vídeo, tira a sua dúvida e pã, beleza. Refaz sim, Júlia, vale a pena. Show de bola. Legal. Pois é, gente, baixei um aplicativo aqui, que me ensinaram, e aí já viu, né? Eu botei esse fundozinho aqui, ó, tem algumas opções para trocar o fundo também. Fica aparecendo a marca aqui, ó, né? Que é o Chrome Key. Aí eu fui tirar essa marca aqui, eles me cobraram, sei lá, 15, 20 dólares. Eu falei, não, vou deixar a marca mesmo para fazer propaganda. Eu não vou pagar 15 dólares do jeito que o dólar tá caro. A única vantagem é que quando você paga, você pode botar o fundo que você quiser. Aí eu podia botar a Estrela da Morte aqui atrás, podia botar o Vader comigo, alguma coisa desse tipo aqui, né? Muito maneiro, muito maneiro. Gente, muito bom ter estado aqui com vocês nesse sábado de manhã, com muito calor, nossa senhora. Já estou aqui suado, você tem que ficar com o ventilador em cima e dar um calor danado. Ontem à tarde já estava com mal-estar já, dando aula. Mas vamos ver se dá uma melhorada aí, se refresca um pouco, tá bom? Um excelente domingo para vocês, um restinho de sábado, descansa, dá uma relaxada, que isso é importante, tá bom?
Que isso, Júlia, Ana, eu que agradeço vocês estarem aqui. Tudo de bom, tá bom? Beijo no coração de vocês. Ih, deixa eu parar a gravação aqui. E aí depois eu coloco lá no Google Classroom para